Bom dia, bom dia! Terça-feira nós temos a lua em Virgem no céu, que ao longo do dia, nessa terça-feira, faz apenas aspectos positivos. A lua vai conversar em trígono com Júpiter em touro. Trígono é uma via aberta e extremamente positiva, que acontece entre signos de mesmo elemento. Nesse caso aqui, um trígono de terra. A terra é um elemento que versa sobre o trabalho, sobre a produção também, sobre o foco, a disciplina, o comprometimento, a responsabilidade, a constância. Então, temos uma terça muito produtiva para que você possa aí focar no trabalho, para que você possa, inclusive, estabelecer as suas metas e definir os seus focos de ação. Se você vinha nos últimos dias, talvez nas últimas semanas, um tantinho disperso, com dificuldade de focar, sem saber direito em qual área da vida, nesse momento você coloca um pouco mais de energia, é possível que nessa terça você ganhe clareza nesse sentido. Se você não escutou a mensagem de ontem, foi uma mensagem que falamos sobre decisões importantes que estão sendo tomadas. Alguns de vocês, nos últimos dias, principalmente no final de semana, podem ter ganhado clareza sobre uma decisão específica. Outros de vocês, ao longo dos próximos dias, ganharão essa clareza para decidir em relação a algo. E a partir dessa tomada de decisão, você estabelece as suas metas e direciona a sua energia focando naquilo que você deseja que cresça, que prospere, que ganhe até mesmo uma tonalidade mais estável, mais sólida, para se consolidar ao longo dos anos. O elemento terra é isso também, rege o fator tempo. E aqui é o momento em que a gente volta para o nosso eixo, depois de um período de algumas distrações, a gente volta para o nosso eixo e foca no que realmente merece a nossa energia. Eu tenho percebido muito, inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui para vocês. Esse trabalho é um trabalho espiritual e que deve ser acompanhado como se fosse uma novela. Se você perde, não consegue escutar um dia específico, volta lá e escuta, porque são informações sempre complementares que vão se somando. E é bacana você acompanhar de forma organizada, porque assim as informações energéticas elas vão ganhando uma estruturação dentro de você, até o fato de assimilar também, escutar aqui as mensagens, gente, é muito mais do que assimilar um conteúdo. Você está assimilando informações energéticas no seu campo. Você está fazendo com que essas informações cheguem de forma organizada, seja consciente ou inconscientemente, e você já se adapta a uma corrente energética que está disponível naquele momento específico. Então, caso você não tenha escutado a mensagem de ontem, vá lá escutar, porque ela está bem importante mesmo. Tivemos aspectos maravilhosos, bonitos realmente e importantes acontecendo e que vão trazer uma egrégora que já está disponível, na verdade, até o início da semana que vem. E que influencia diretamente na egrégora dessa terça, né, que é onde a gente coloca aqui o nosso foco de ação. Além disso, essa lua em Virgem conversa em sextil com o Sol em Escorpião. Virgem e Escorpião têm pontos de similaridade, porque são os signos, no lado sombra, mais controladores do zodíaco, mas no lado luz, são os signos que trazem consigo o arquétipo do alquimista. São egrégoras zodiacais que conseguem transformar, lapidar, transmutar, na verdade, uma pedra bruta em pedra preciosa, porque faz esse trabalho de polimento, de lapidação. Então, quando a Lua conversa positivamente, a Lua em Virgem conversa positivamente com o Sol Escorpião, nos traz essa disposição, inclusive, para autolapidação, para resgatar em nós o arquétipo do alquimista, que pode estar aí adormecido. É a possibilidade de você enxergar nas suas sombras, enxergar nos seus aspectos densos, enxergar até nas situações desafiadoras que podem estar te atravessando nesse momento da vida, o que há de luminoso.
e o que isso quer trazer para você a nível de aprendizado. Porque sim, a Terra é uma escola. Então, todos os eventos, circunstâncias, conexões, relacionamentos que nos atravessam ao longo dessa encarnação têm o propósito de nos ensinar algo, de acumular algum tipo de bagagem, né, para que você some isso ao todo. Nós somos deuses aqui na Terra, partes de Deus aqui na Terra, centelhas divinas, centelhas do divino. Então, toda vez que nós acumulamos bagagem, seja através de experiências, através de relacionamentos, através de contextos, ambientes, lugares específicos, a gente está somando informação ao todo. Então, nada é à toa, sempre tem um propósito. E o propósito maior é justamente esse, é o aprendizado através da experiência na carne. Inclusive nas situações mais densas, inclusive nas situações mais desafiadoras, inclusive através dos seus aspectos mais sombrios. Então, a Lua em Virgem, nesse aspecto positivo aqui com o Sol em Escorpião, nos traz essa potência. E essa potência de transmutação, inclusive. Salvo engano, na mensagem do sábado, foi do domingo, não me lembro agora, falamos sobre isso, da proporcionalidade. A proporção que nós temos de sombra, nós temos de luz. Então, se você percebe muitas vezes, poxa, a minha vibração tem estado mais baixa, ou poxa, eu tenho caminhado pelo vale de densidade, saiba que a mesma potência de densidade que existe em você, existe no polo oposto, a mesma potência em luz. Então, é só uma questão de transmutação. É só uma questão de você reconhecer o poder que existe dentro de você e começar a usar a seu favor. Reconhecer a potência que você é. Quando se diz que a egrégora zodiacal virginiana e escorpiana são alquimistas, é nesse sentido. O alquimista reconhece em si o poder de transmutar, né? O poder de transformar em luz as sombras e as densidades e as situações desafiadoras. Então, nós temos essa abertura aqui. É um sextil, não é um aspecto tão aberto quanto um trígono, mas é aquele aspecto em que a espiritualidade te traz uma ferramenta. Talvez, ao longo do dia de hoje, dessa terça, ou na quarta, alguns de vocês já podem ter recebido essa ferramenta, você receba algum tipo de intuição, de direcionamento, você ganha uma clareza específica relacionada a uma situação. Até mesmo soluções podem chegar para você, para que você consiga resolver, né, ou minimizar determinada circunstância que pode estar, de alguma forma, te afetando emocionalmente. E que agora, através dessa tomada de consciência, dessa clareza, dessa solução que chega, você se torna menos suscetível, né, a esses abalos emocionais. E você passa também a trazer uma consciência maior do seu poder diante dessas situações e dessas circunstâncias. Esse foi um ano 2023, não sei como é que tem sido 2023 para você, mas foi um ano em que eu aprendi muito sobre isso. O início do ano, principalmente, os primeiros 4 meses, até o início do 5º mês, eu passei por muitos desafios e por muitas situações que, por vezes, sim, me abalaram e me tiraram do eixo a nível emocional, mas que, ao mesmo tempo, eu pude assimilar um aprendizado bem importante e pude, inclusive, perceber a minha maturidade diante, né, desse contexto. Porque mesmo assim, eu mantive o foco aqui, nesse trabalho, nesse servir, com esse canal. Eu tive motivos, justificativas, não desculpas, né? Ai, não vou gravar vídeo hoje. Não era uma desculpa, eu realmente tive justificativas sólidas para não estar aqui. Mas ainda assim, eu resolvi me comprometer. Lembra no início da mensagem de hoje, em que eu falei sobre a gente escolhendo onde colocar a nossa energia.
onde colocar o nosso foco de ação. Então, eu escolhi me comprometer aqui com esse servir, independente do que estivesse acontecendo na minha vida, esse trabalho ia ser feito, porque ele fazia parte do meu foco. E ele faz parte, até hoje, eu sinto que ao longo dos próximos anos, fará parte do meu foco de ação aqui na Terra. Então é isso, é a gente começar a perceber também e estabelecer alguns compromissos com a gente, com o todo, com o divino, com as pessoas envolvidas naquele projeto, para que você possa, quando esses abalos te acontecerem ou estiverem te atravessando, você ter alguma solidez, algo que te mantenha firme, que te traga essa sensação de que, bom, pode estar desabando lá fora, mas aqui dentro tem algo muito bem estruturado, entende? Perceba um outro exemplo para ficar mais claro aqui, não ficar tão abstrata essa mensagem de hoje. Perceba, quando a gente passa por algum término de relacionamento, pode ser um relacionamento aí de anos, mas pode ser até um relacionamento de semanas, né, em que houve um envolvimento emocional, uma paixão ou um amor profundo, a gente tende, no término, ter um sofrimento, um período de luto. Mas o luto ele acaba sendo mais intenso, o sofrimento acaba sendo mais intenso para aquelas pessoas que estão com a mente mais desocupada, né? Aquelas pessoas que não têm tantas tarefas assim, não têm tantos compromissos assim, porque a sua mente ela já tem um hábito específico de pensar naquela pessoa, né, do pensamento ir naquela direção. Mas quando você tem as suas ocupações, você trabalha, você estuda, você tem as suas tarefas, vai ter os momentos em que você vai chorar, em que você vai lembrar, né, em que você vai precisar vivenciar as fases do luto, mas não é com a mesma intensidade, né? Ou tem intensidades em momentos específicos, porque você tem o seu foco, seus outros focos, né? Você tem as suas tarefas, você tem os seus compromissos para dar conta, sejam eles compromissos profissionais, sejam eles compromissos acadêmicos, mas você tem obrigações outras para além daquela demanda emocional. Então a sua energia, ela tem um foco de ação. E por isso que é tão importante a gente estabelecer metas e ter outros pontos, né, de firmeza na nossa vida. Tenha aí os seus compromissos, procure estudar, procure trabalhar, procure ajudar outras pessoas e entender que tudo tem um momento para ser resolvido, né? Seja uma questão emocional, seja uma questão profissional, seja uma questão familiar. Existe um propósito para tudo aqui nessa terra e que a gente não tem todas as respostas também. Tá tudo bem se sentir perdido em alguns momentos, mas é importante a gente entregar ao todo o que sai do nosso controle, o que foge ao nosso controle. Entrega ao divino e foca em fazer a sua parte. Foca nas suas obrigações, foca nos seus compromissos e dentro do que for possível para você, você vai lidando com aquela circunstância, com aquela relação, com aquela situação, com aquele contexto específico que de alguma forma tem sido desafiador. Bom, gente, é isso. Eu não sei se eu me fiz entender aqui nessa mensagem de hoje. Confesso que eu fui só seguindo o fluxo, né, do que estava disponível aqui no campo para falar com vocês, mas é isso. Foca na luz, foca no que você consegue controlar nesse momento. Lembra que estamos com uma egrégora escorpiana ativa no céu em uma temporada escorpiana e hoje temos a lua em virgem fazendo aspectos. E eu sempre digo aqui que as duas egrégoras zodiacais mais controladoras são escorpião em primeiro lugar, em segundo lugar, virgem. E o controle não é para dominar o outro, para dominar as circunstâncias, para dominar as situações. O controle é para o autodomínio dessas duas egrégoras. Então, se você não está passando por um momento em que você não tem controle do que está te acontecendo, procure trabalhar o autocontrole emocional. Procure trabalhar o autodomínio, porque esse é o nosso papel aqui na Terra também.
né? É trazer essa consolidação e essa estruturação interna. Interna. Então, foco em trabalhar internamente, foco no que está dentro das suas possibilidades, no que você consegue agir, no seu campo de ação. Bom, o que eu consigo fazer diante dessa situação? O que eu consigo fazer dentro desse relacionamento? É isso que te cabe. O que foge ao seu controle, entrega ao todo. Foca no que está dentro do seu campo de ação. Certo, meus amores? Desejo uma linda terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.